Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Deus seja conosco hoje e sempre. Pessoal, então nós vamos iniciar nosso estudo hoje, propriamente dito, das obras do André Luiz. Espero que todos tenham tido tempo de ler. Eu sei que às vezes o início é empolgante, mas vocês deverão ter disciplina para continuar os estudos. Volto a falar que 13 livros são um desafio constante e um período relativamente curto, em torno de 1 ano e meio. E o nosso lar é a introdução. O que vocês viram, por enquanto, até esse 18º capítulo, é uma introdução do que veio por aí. Não só, o nosso lar todo é uma introdução à obra. Então, dentro dessa ideia, vocês vão perceber que muitos temas que vão ser tratados, eles serão depois aprofundados, seja na própria obra Nosso Lar ou depois em outras obras. Então, alguns assuntos vão parecer um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis, mas nós vamos ter que ter paciência. Lembrando que o conhecimento também ele se faz de maneira cíclica. Então nós temos agora algumas noções de alguns temas e depois haverá um aprofundamento. Por exemplo, tem o umbral, que é um capítulo mais denso, mas ainda assim é uma teoria geral sobre o umbral, por assim dizer. Depois, nas obras posteriores, haverá outros aprofundamentos, como na 6ª obra, o livro Libertação, que se passa ali numa região de trevas. Então nós vamos conhecer alguns outros elementos dessa região que ele chamou de umbral. Então, lembrando que nós já lemos aqui o prefácio do Emmanuel. Agora tem uma posição aqui, para filmar bem. É como se eu estivesse no umbral e vocês no nosso lar, Eu não posso passar aqui. Ou o contrário. Mas só lembrando, então, quando ele fala novo amigo, ele nos chama a atenção, então, que André Luiz vem descrever a situação dele no plano espiritual. E o livro Nosso Lar é um livro muito inovador, porque ele nos trouxe informações mais concretas sobre a região espiritual que está mais próxima de nós. Vamos entender melhor isso ao longo também da própria colônia e do próprio estudo da obra do André Luiz. Temos que ter isso em mente. E a mensagem do André Luiz, nós já lemos também, mas só aquele ponto que ele nos adverte, que é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Nós vamos ver isso, esse esforço, em que consiste e quais são as características que vamos fazer ter esse aparato para construir a nossa felicidade futura. Então o livro começa, o capítulo 1. Eu fiz algumas anotações também. Eu costumo falar, eu tenho esse arquivo faz tempo, à medida que eu vou lendo, eu vou acrescentando. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter a obra toda digitada aqui, porque toda vez que eu leio tem uma informação nova, não é? Mais interessante, Quem releu deve ter tido essa sensação. Muitos devem ter relido a obra, e estudado a obra Nosso Lar. Cada parágrafo ali tem uma informação interessante, Então, o capítulo começa nas zonas inferiores. Então, depois ali, mais adiante, ele vai escrever o que são essas zonas inferiores. Então, vocês repararam que ele descreve uma região de sofrimento, para onde vão espíritos que ainda não souberam aproveitar a existência aqui na Terra. Basicamente é isso, Vamos aprofundar depois essa noção disso. E é uma região que fica localizada próxima aqui de nós, da crosta. Depois vamos entender melhor como funciona essa divisão geográfica, por assim dizer, do plano espiritual que envolve a Terra. Mais adiante vamos aprofundar esse tema que é bastante instigante. Então ele começa a descrever essa região, ele dá algumas características ali, até da natureza, o que tem lá, o sofrimento. Ele perdeu a noção de tempo, embora ele sabia que se encontrava desencarnado. Repararam isso, Muitos não têm esse conhecimento, ele já sabia que estava desencarnado. Ele fala que perdeu a ideia de tempo, sabia disso. Ele coloca, formas diabólicas, rostos álvaros, expressões animalescas. Então isso tem a ver com aquela questão de transformação do perispírito. Vamos ver também aprofundando isso numa outra oportunidade, naqueles fenômenos de zoantropia. Alguns espíritos conseguem desenvolver formas animalescas em razão de pensamentos voltados para paixões inferiores. Essa é a primeira noção que surge aqui. Vamos aprofundar isso no livro depois, mais adiante também. Aí ele diz assim, que é a parte que eu gostei mais e que vai nos chamar a atenção. Em momento algum, se vocês localizarem, mas também, aí, um pouco mais adiante. Em momento algum,
o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos? Então, a primeira colocação aí, ele é homem da ciência, era médico, mas o problema religioso, no sentido de religiosidade, nesse sentido, de construções espirituais em nosso íntimo. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se agora extremamente secundários para a vida humana. Aquilo que foi objeto de preocupação dele agora é algo secundário para a existência, para onde ele foi, que é a existência verdadeira nossa, né? Nossa casa, segundo Allan Kardec. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos. É o que nós somos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Mais adiante, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Então esse é um parágrafo talvez mais importante, na minha opinião, desse capítulo todo. Porque ele coloca a religião, né, como uma necessidade da alma humana. E que nós somos espíritos eternos, transitoriamente ocupando um corpo físico para o nosso trabalho de redenção e de progresso espiritual. Então essa é a primeira noção que surge aqui. Por mais que nós tenhamos nossas obrigações e conhecimentos aqui na Terra, que isso também faz parte do nosso progresso, mas meras cogitações filosóficas, científicas, não são suficientes para alcançarmos patamares de evolução significativos. É isso que ele quer dizer aqui, né? Avançando um pouco mais, ele vai dizer assim, que é uma das partes também bem interessantes. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me, e a existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. O que ele quer dizer com isso? Então ele teve uma vida normal, nada que destoasse daquilo de uma pessoa comum. Não foi um criminoso como nós imaginamos à primeira vista, mas só vai para um umbral que é um criminoso, uma pessoa que mata outra pessoa, por exemplo, uma pessoa que se dedica ao crime, embora essas pessoas vão para outras regiões, mais ainda de trevas, vamos ver isso no futuro. Mas ele está dentro de uma noção que eu chamo de vida linear, uma vida comum. Ele cuidou da família, da esposa, fez medicina, se dedicou, nada que fugisse de algo normal. Mas esse normal é muito insuficiente para nos dar uma colocação melhor no plano espiritual, no nosso retorno. Então vamos ver isso, essa é a noção primeira. Vamos chegar daqui a pouco lá no Missionários da Luz, que é o terceiro livro, e vamos ver lá como isso vai se aprofundar para nós. E é lá que vai estar escrito assim, que o Espiritismo é um conjunto de verdades sublimes, e que nós temos que, como diz o codificador, ativar o nosso progresso por meio do comportamento, voltado para a prática dos ensinamentos cristãos e também para conhecer a nossa realidade enquanto nós nos encontramos aqui. Porque, como ele diz ali, só o fato de estarmos algo normal, isso não vai nos dar um progresso espiritual significativo. Por isso que essas regiões de sofrimento estão realmente repletas de espíritos, porque não se deram conta ainda dessa natureza espiritual eterna que somos nós. São poucos os que vão direto para uma colônia, para outras regiões mais nobres. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos observar na fala dele. Ele é uma pessoa comum, mesmo assim passou por uma situação de sofrimento. Quase 9 anos lá, um pouco mais de 8 anos. E a consciência dele já apontava, ele fala assim: mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. Chico falava que a noção de tempo perdido é uma das dores mais cruéis para o espírito quando ele retorna ao plano espiritual, de não ter aproveitado sua existência como deveria. Tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Ele continua: deliciava-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina que ele tinha junto à família, a imensa família humana.
surdo a comezinhos, né, mínimos deveres de fraternidade. Só se preocupou com a família dele. Quando na verdade nós somos irmãos em Cristo, né, de toda a humanidade. A visão cristã é essa. Todos nós somos irmãos. Isso aí é o princípio do cristianismo. Jesus foi, mais uma vez, a grande personalidade que difundiu isso entre nós, né? Que todos nós somos irmãos. Ele tratou assim a todos, né? Indistintamente. Mas ele se esqueceu disso. Para ele, só a família dele se interessava. Isso é muito comum na nossa sociedade. E ele continua: não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocar em minha alma. Sufocar-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Então, o bem-estar muito exagerado ele pode conduzir ao afastamento das coisas espirituais. Porque ele nos dá um apego à terra, né? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, né? Qual é o sinal mais característico, mais ou menos assim, né? Da imperfeição. Aí eles respondem: o apego aos bens materiais. O apego é o mais característico da imperfeição humana. Não é ter os bens, não é usufruir deles, mas é se apegar como só aquilo fosse fruto da nossa felicidade. Então isso limita a nossa existência, porque nós somos espíritos eternos. Tudo que nós enxergamos com os olhos físicos, nós vamos deixar aqui. Tudo. Tudo. Literalmente tudo. Por isso que Jesus falou, né? Cuidar dos tesouros, de conquistar tesouros no céu, onde as traças não roem e os ladrões não roubam, né? Os tesouros realmente espirituais são as conquistas nossas, né? O nosso patrimônio espiritual. É isso que vai nos conduzir a algo melhor. Aí vem o último parágrafo dele, que é a advertência para nós mesmos, né? Eu sempre uso nas palestras. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura, que ele estava passando por esse caminho, com o preparo dos campos interiores do coração? Preparo dos campos interiores. O que é preparo dos campos interiores? Sabermos o porquê que nós nos encontramos aqui e adaptar o nosso comportamento às leis divinas. Campos interiores. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, que é a morte do corpo físico. Tem que se acender agora, desde agora. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda, que é a realidade espiritual. O que nós estamos fazendo aqui hoje, né, é buscando a verdade, para que ela não nos surpreenda. Soai agora para não chorardes depois. Se for para chorar, choremos agora aqui na terra, porque o choro, desde que ele venha para uma compreensão da vida maior, ele é benéfico. Não um choro de resignação, de um sofrimento vazio. Esse não é benéfico, né? Isso demonstra uma irresignação perante Deus. Mas essa é a grande, né, advertência. E nós vamos ver a fala desse Espírito ao longo de toda a obra dele, nos chamando a atenção para isso. Se eu estivesse na Terra, se eu soubesse disso, eu não teria feito isso. Se eu tivesse conhecimento do Espiritismo, eu não teria incorrido nisso. Ele vai nos chamando a atenção para isso. Então, lembrando que quando vocês forem reler, né, e ler os capítulos seguintes, prestem atenção nessas falas que ele e os Espíritos vão ali introduzindo, recheando, que são advertências para nós aqui encarnados. Por isso que nós temos que fazer uma leitura com estudo. Porque a leitura simples, vamos prestar atenção geralmente na história dele, André Luiz. E o estudo nós vamos captando os ensinamentos que estão ali na fala. Esse capítulo é muito rico de informações, né? E quem se interessar, tem o Memórias do Suicídio, que tem uma descrição também bem mais impactante de regiões de sofrimento para onde vão os suicidas geralmente no retorno ao plano espiritual. Pessoal, como é um estudo, vocês podem fazer perguntas também, algum comentário, né, algum ponto que vocês querem destacar, tá? Fiquem à vontade em relação a isso. Embora está sendo gravado, mas é bom que vocês participem também, tá? Não é só a minha exposição, tá? Capítulo 2, então, né? Ele prossegue ali dizendo, né, descrevendo a região de sofrimento, né, de purificação. E deixa eu ver aqui. Ele fala muito de sensações como se ele tivesse um corpo físico, né? Repararam? Fome, sede. Então, o perispírito dele, né, o corpo perispiritual dele, nosso, ele se ressente.
de sensações que lembram aquilo que nós identificamos como fome, como sede. Não que ele sentia isso como nós sentimos, temos que ter essa abertura mental para interpretar a obra, mas ele vai sentir algo que se assemelha a isso. Depois vai ter a questão da alimentação, aqui vamos ver na sequência como entendermos essa questão da alimentação espiritual. Mas ele sentia assim, sentia fome, sede, frio, a barba estava crescendo, a roupa estava rasgando, né? Diga. Eu tenho uma pergunta aqui desse primeiro. Uhum. Eu percebi que ele dormia. Então, por exemplo, que a gente quando dorme vai para o plano espiritual. E quando Sim. já está no plano espiritual, vai para onde? Depende, né? Nesse caso ele não ia, não. Era um sono mais de entorpecer, nesse sentido. Não era um sono como nós entendemos De desprendimento. de desprendimento, de desdobramento, emancipação espiritual. Esse sono ele não teve ali. Ali durante na região do umbral é aquele sono de entorpecer, de ficar numa situação ainda de desmaiar, de não, vamos dizer, um descanso para o tormento que ele vivia, assediado ali pelas criaturas, por outros algozes que estavam ali. Mas não é um sonho como a gente que dorme. Não é. Depois, né, no próximo encontro, ele vai sonhar, ele vai trabalhar nas câmaras de retificação, que é o hospital, ele vai trabalhar lá e ele vai ter sim, né, um sono. Ele vai se desprender, vai até onde a mãe dele vai. Aí vamos ver isso, como que funciona isso. Um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver. Né? Mas aqui não, quando fala assim que ele tinha sonho, é mais para entorpecer aquela situação. Porque vocês viram que ali é uma situação de sofrimento puro. Porque ele tem dois grupos de espíritos, basicamente. É o grupo das vítimas e dos que estão perseguindo, os algozes. Né? Isso também nós vamos entender um pouco mais nos Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro. Mas existem dois grupos, né? Se digladiando e tal. Um se esconde, o outro vai lá persegue, chama ele de suicida, né? Ele não gosta. Mas, enfim, vamos ver que senão eu vou antecipando aqui. Porque lá no outro estudo do Novel estão terminando o Obreiros da Vida Eterna. Aí eu vou me antecipando aqui. Então ele era chamado por suicida, vocês lembram disso, né? Por outros espíritos, que de certa maneira liam isso na aura dele. Né? A aura são os limites ali da liberação dos nossos fluidos, né? O limite ali, vamos dizer, da nossa individualidade. Então isso, vamos também entender um pouco mais adiante como funciona, mas existe uma leitura, e eles conseguem identificar, né? E ele é chamado de suicida. Mas não era um suicídio voluntário, aquele que a pessoa realmente tira a vida dela espontaneamente. Era um suicídio indireto. É esse que ele vai incorrer. Vamos ver isso mais adiante, quando o médico, né, o Henrique de Lunas, vai falar para ele: pena que você veio por um suicídio. Justamente, né, a posição que ele criticava nos outros espíritos. Ele não admitia isso, né? Mas era um suicídio indireto. Já vamos falar sobre isso então. Aí ele vai falar também aqui, né? Por mais que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida que ele trouxe do mundo. Meus conhecimentos, né, principalmente da medicina, ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Ele era um analfabeto espiritual. Ele era muito dedicado na medicina, mas não analfabeto espiritual. Isso por si só, a medicina não foi suficiente para trazer para ele uma boa condição, embora isso seja relevante no contexto de conhecimento espiritual. Aí foi nesse momento, né, que é um momento aqui bem interessante desse no capítulo. Aí o sofrimento se intensificou, ele já se conscientizou plenamente que ele estava realmente desencarnado, e ele começou a pensar em quê? Em Deus. Foi a primeira vez, de maneira mais limpa. Reparemos. Ele diz assim, foi quando, né, então o sofrimento se intensificou, ele diz assim: foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, que é Deus. Fosse onde fosse, essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico, que só a religião bem estruturada pode ofertar. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se atitude renovadora. Tomava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, egoísmo, a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo,
Quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, aí vocês lembram da cena do filme Nosso Lar agora, que ele foi resgatado, lembram disso? Tem aquela cena, o Clarice chegando, tudo iluminado, né? Eu sempre lembro dessa cena aqui. Sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. É preciso haver sofrido muito para entender as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Aí aparece o ministro Clarice, pessoalmente, o que é um caso raro. O ministro, geralmente, eles não vão fazer esses trabalhos muito, digamos, braçais, em termos de colônia. Só que o ministro vai lá. Então ele tem uma ligação com o ministro, a mãe dele, né, do André Luiz, faz uma intercessão. Lembra disso? Trabalhou muitos anos. E aqui ele fala que ele sentiu essa necessidade de pensar no Senhor da vida. Mas lembre que a mãe dele esteve ali várias vezes junto com ele em espírito, mas ele não identificava a mãe dele, porque ele estava numa outra fluência, numa outra faixa vibratória, e não enxergava a mãe dele, mas ele sentia de certa maneira. E isso ajudou a ele construir esse pensamento, organizar o pensamento dele. Porque o umbral, essa região do sofrimento que ele chama de umbral, é umbral, o que é umbral? Né? Umbral da porta. É algo que nós atravessamos para estarmos em outro lugar. Repararam? A palavra umbral significa isso. Né? Umbral. Então, umbral é uma transição para algo. No caso dele, foi entre a terra e a colônia para onde ele foi. Lembrando que a colônia Nosso Lar também se localiza no umbral. Também. Embora numa região um pouquinho superior do umbral. Mas localiza. Vou trazer o mapa semana que vem do outro livro do Nosso Lar, da colônia, como funciona a colônia. Mas fica um pouquinho assim, vamos dizer assim. Então, dentro dessa ideia, ele lembrou de Deus, foi auxiliado, a mãe dele intercedeu e o ministro Clarice foi lá e fez o resgate dele. É isso que aconteceu. Claro que ele não vai falar, né, André Luiz, as origens dele, isso não vem ao caso, mas com certeza ele tem um vínculo forte com a colônia Nosso Lar. Porque ele já conhecia, né, a mãe do Ulisses, a dona Laura. A mãe dele não tem nome, reparam que não é mencionado o nome da mãe do André Luiz. Né? A mãe do Ulisses é a Laura, mas a mãe dele, André Luiz, não tem. Não é feito nem dela e nem do governador. Não tem menção dos nomes, né, que eles têm lá. Mas a mãe dele já estava um pouquinho mais à frente, então ela conseguia fazer isso. Né? Vamos ver depois um pouco mais. Mas o que fez com que ele fosse resgatado, então, lá no umbral, foi justamente o período, vamos dizer, de purgação, que ele se acertou ali com a consciência e conseguiu fazer uma conexão com o alto, com Deus. É isso que nós temos que entender isso. Porque o auxílio que é dado aos espíritos sofredores depende deles também. Nós vamos entender isso pela lógica da obra. Então nada vai vir de graça. Depende sempre de uma transformação mínima do espírito. Mínima que seja, mínima. Mas ele tem que dar uma base para que os espíritos benfeitores auxiliem a saída dele das regiões de trevas. Mas não vai haver um resgate se não houver uma mudança mínima, né, desses espíritos. Isso também tem muito, né? Lá na frente vamos ver o espírito de um padre que estava numa região de sofrimento e ele começou a pensar em Deus, padre. Começou a pensar em Deus, aí ele foi resgatado. Isso lá no Missionários da Luz. E tem outro padre também no Obreiros da Vida Eterna. Também. E tem espírita também no umbral, no Obreiros da Vida Eterna. Sinto dizer para vocês, essa era a notícia que eu não queria dar hoje para vocês, mas tem um resgate de uma espírita, mulher. Não vi nenhum homem no umbral ainda. Mas lá no Obreiros da Vida Eterna, ele vai escrevendo, de repente ele fala, né? Uma pessoa fala, grita lá, né? Eu fui espírita na terra. Falou. Mas eu não aproveitei o espiritismo. Ela falou. Não é o nosso caso, então. Podemos ficar aliviados, né, em relação a isso, né? Aí o capítulo 3, né? Aí ele foi hospitalizado, ele se surpreende ali, né, onde ele se encontra. Então a colônia Nosso Lar ela é apresentada como algo muito próximo aqui à Terra, muito próximo. Tem muitas semelhanças e algumas diferenças, mas tem muitas semelhanças. Ou nós, digamos assim, parecemos muito com a colônia, né? Que lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre isso, plano espiritual, eles falam assim: a Terra é um pálido reflexo do plano espiritual. Isso está no Livro dos Espíritos, 1857. É um pálido reflexo do que acontece lá, do lado de lá.
Então a colônia é muito próxima de nós, nos costumes, né? Muita coisa que parece aqui com a gente, né? Aí o Ulisses, não, acho que, não anotei, acho que eu não lembro agora, não anotei aqui. Mas estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o Sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava no corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é a mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Deixa eu ver. E ele fala dele mesmo, né? André Luiz, recordei então que nunca fixara o Sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-se assim a um cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Então, nem isso ele conseguia prestar atenção enquanto ele se encontrava aqui encarnado. Isso passou despercebido para ele, da grandeza de Deus na natureza, né? Eu lembro daquela frase muito bonita de Kardec, até coloquei no meu canal Pro Espírito, que ele fala: Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. Kardec fala isso, ele mesmo, no livro da Gênesis. E é mesmo, né? Deus se revela, ele não mostra, né? Se revela. Kardec pergunta se os espíritos, nós vamos ver Deus um dia. Aí ele fala, só os espíritos respondem, né? Só os espíritos puros que o veem e o compreendem. Nós sentimos Deus, mas os puros o veem e o compreendem. Eles dizem assim no livro dos Espíritos. Mas a grandeza de Deus se revela na natureza exuberante, né? Nós ainda estamos aprendendo a compreender essa realidade, né? Aos poucos. Talvez, né, os fenômenos da natureza muito ainda que estão nos chamando a atenção, o aquecimento global e outros, sejam uma resposta da divinidade a nossa falta de zelo, né, para com esse traço com a natureza. Aí houve ali uma prece coletiva, né, que a colônia faz, o governador conduz, com todos os ministros, são 72 ministros, são 6 ministérios, cada um tem 6 ministros, né? São 12 ministros cada um. Aí ele estava sentado lá, né, o governador, e tinha uma tela, porque ele estava no hospital ainda, no Ministério do Auxílio. E dessa tela, como se tivesse uma tela aqui atrás, ele via o governador. Repararam isso? Parecia uma tela de cinema, né? Ao vivo. Era uma live do governador. Isso aí no começo da década de 40. Né? Só não tinha parava lá ainda. Era uma live do governador ali. E ele só que mas como, né, bem maior ali atrás. É isso que aconteceu ali. Na época não tinha como escrever ainda, né? Então houve uma prece coletiva, né? Ele ficou bem deslumbrado com isso, né? André Luiz sentiu um conforto. Aí o capítulo 4 é mais interessante, né? Aí ele começa a se interessar mais mesmo pelo que está acontecendo com ele ali, né? Essa questão do sol, eu percebi que parece que no grau não tem sol, né? Não tem, né? Não tem. Então, tem uma claridade, mas não tem. Como brilha assim, não tem. E no nosso lar, por exemplo, dia e noite, igual tem. Igual aqui, tem dia e noite igual aqui. Só que é mais próximo, então eles têm uma, né, além de serem espíritos, a visão é mais nítida, mais beleza. Eu lembro dele ter dito, acho que em Obreiros, que ele, André Luiz, a Lua, ele vê algumas as construções da Lua, ele consegue enxergar. Então é bem próximo, né? Fica na ionosfera, o nosso lar. Não me pergunte para mim, porque eu não lembro disso mais, é do ensino médio, né? A minha área de estudo é outra. Mas fica na ionosfera, o nosso lar. Então fica mais próximo lá, então o Sol é mais exuberante. Lá também aquela casa do Fabiano de Cristo, do Obreiros, que é uma instituição vinculada ao nosso lar, ela fica bem abaixo do nosso lar. E ela também, o Sol é muito fraco. Em razão por que o Sol é fraco? É dos fluidos que são emitidos pelas inteligências ali, né? Então nós emitem fluidos escuros. E isso vai intoxicando aquela região. É isso que acontece. Consequentemente, o raio do Sol os raios não conseguem penetrar. E por outros motivos vamos ver adiante também, tá? Mas realmente o Sol ali é bastante difícil. Deve ter alguma claridade, mas não com o Sol.
não merecem isso, né? Ele vai dizer depois alguns espíritos que os espíritos culpados se ocultam, né? Nas sombras, em razão disso, né? O que é o celular? É a chamada para oração coletiva? Aí ele está um pouco melhor, né? Ele sente saudade da família, né? Da esposa, dos filhos. Aí tem uma menção lá, né? O organismo espiritual, que é o perispírito, olha essa frase, apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Não adianta, né? O perispírito, ele é o histórico vivo das nossas ações. Aí por quê, né? Ele vai desenvolver esse conceito aqui. Aí chega o médico, Henrique de Luna. Aí ele fala, é de lamentar que venha vindo pelo suicídio. Ele fala para ele. E ele não admite essa tese, né? Mas como isso, né? Esse organismo espiritual seria, Perispírito. adiantar o perispírito. Perispírito. Uhum. Ele vai chamar de organismo perispiritual, vai chamar de corpo perispiritual e outras denominações ainda, né? Vamos ver muito mais isso no livro, no Evolução em Dois Mundos, sobre o perispírito, né? Evolução em Dois Mundos. Aí o médico diz assim para ele, né? Ele fala para o médico, né? Creio que haja engano. Meu regresso do mundo não teve essa causa, ele fala para o médico, né? Aí o médico responde, sim, mas a oclusão, né, a obstrução do intestino, radiava-se em causas profundas. O organismo espiritual, né, o perispírito, apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então ele morreu, né, faleceu em decorrência de um câncer no intestino, agravado pela sífilis. Então essa foi a causa da morte dele. Mas outras causas que complicaram isso, que estão ali, que vão ser descritas aqui, né? Então o médico diz assim, vamos ver essa parte que é interessante. A oclusão intestinal derivava de elementos cancerosos. E estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Então a causa biológica foi essa. Aí vem a causa, né, que tem origem no emocional, espiritualmente falando. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então isso provocou um desequilíbrio no mundo espiritual, no íntimo dele, no espírito propriamente, que afetou o perispírito, que afetou o corpo físico. Então nós temos três existências, vamos entender. João de Ângeles e Emmanuel também dizem que todas as nossas doenças têm origem no nosso espírito. Todas. Mesmo uma que provém de vírus, de elementos externos, mas nós propiciamos isso, em razão de algum problema. Claro que há doenças que são provocadas por comportamentos atuais, e outros por comportamentos pretéritos, muito mais profundos. Mas a mente, que é o governo do nosso espírito, ele vai provocar ele vai imprimir no nosso perispírito aquilo que nós sentimos, que nós temos na nossa mente. A mente entendida como governo do espírito. E imprimido no perispírito, que é o nosso corpo causal, nós nunca vamos deixar de ter perispírito. Mesmo os espíritos puros têm perispírito, sempre. Ele vai, claro, se purificando, ficando mais limpo, digamos assim, e vai se mais eterizando, né, o perispírito. Mas, então, os nossos problemas, né, intemperança, falta de fraternidade, afetam o nosso espírito, porque nós estamos violando as leis divinas. Isso afeta o perispírito. E o perispírito afeta o corpo físico. É uma sequência. É isso que acontece. Lembra que o perispírito ele é o elo de ligação entre o espírito e o corpo. Né? Lembram disso, quem já fez o ESG. Então, o espírito não tem como ter um contato direto com o corpo, precisa do perispírito. Então, essa indisciplina mental dele, durante anos, décadas, provocou uma piora no quadro que ele já tinha. É isso que aconteceu. Aí ele vai continuando, descrevendo a situação dele. Entretanto, o seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Nós vamos atacando a nós mesmos.
a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, como nós tratamos os nossos semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes interiores, os espíritos que vão se aproximando de nós em razão das nossas viciações morais. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Isso que agravou, então, esse lado foi agravando profundamente essa doença física, esse câncer, essa sífilis que ele era portador. E ele prossegue, o médico: os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Ele era um médico, mas não tinha essa compreensão espiritual. Ele está conversando com o médico, mas o médico que conhece o perispírito já tinha toda a ficha dele. Repare que o conhecimento do médico não era só um conhecimento daquele contato com o paciente. Reparem a sutileza da obra. Onde que ele conseguiu informações sobre o André Luiz? Como o Clarencio tinha as fichas de informações do André Luiz quando ele teve reunião com o Clarencio? Então havia um controle dos atos dele pela colônia. Essa é uma sutileza da obra. Não é dito explicitamente, mas o médico já tinha informação. Então o que nós fazemos, deixamos de fazer aqui, Gustavo, está tudo anotado. Tá, é o currículo. Nós vamos ter que apresentar lá. Está tudo anotado. É claro que não vou falar como que isso funciona, esse mecanismo, né? Mas existe sim um controle, digamos assim. Todos nós somos vinculados a uma colônia espiritual. Se nós nos encontramos aqui encarnados, nós temos vínculo com colônias espirituais. E se nós estamos aqui é porque espíritos superiores afiançaram o nosso retorno aqui a esse plano. E nós temos que prestar contas no futuro. O que nós fizemos, deixamos de fazer aqui. Isso é da lei. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Ele tinha um plano, ele tinha um projeto reencarnatório que não se consumou. Mas aí vocês podem perguntar, mas como, se a gente não se lembra, nós estamos sujeitos à lei do esquecimento? Realmente a lei do esquecimento é uma lei muito rígida. Ela é estudada por Kardec, mas ela não é uma lei também inflexível, porque nós temos uma orientação espiritual. Nós temos a consciência, temos o nosso espírito protetor. Por meio de estudos, durante o nosso sono do corpo físico, vamos sendo conduzidos para regiões que vão nos lembrando das nossas responsabilidades. Cabe a nós uma sintonia, um esforço de compreender isso para que nós façamos um programa espiritual da melhor maneira possível. Mas todos nós temos então um programa espiritual e ele não cumpriu isso. Mera tarefa. Por enquanto é ele é católico, né? No próximo livro, Os Mensageiros, vão ver os espíritas fracassados. Na primeira parte do livro, já de cara, já começa a falar. São preparados aqui centenas de espíritas, mas a grande maioria falha gritantemente. Está lá no Mensageiros. Né? E ele era católico, então vamos dizer assim, tem uma atenuante, porque não tem tanto conhecimento que nós temos, nesse sentido que eu me refiro. Não que nós sejamos melhores, mas o conhecimento nosso das coisas espirituais é um conhecimento mais profundo. Essa é a questão. Além disso, todo o aparelho gástrico, além da intemperância emocional dele, foi destruído a custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devolveu-lhes as simples energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então ele deu as razões porque ele foi considerado então um suicídio indireto. Essa intemperança, seja na alimentação, na parte emocional, tudo contribuiu para que ele retornasse ao plano espiritual antes do projeto reencarnatório dele. Não foi dito aqui que ele morreu com 50 e poucos anos, mas talvez ele devesse viver 80, 70 e poucos anos. Então isso houve uma falha, né? Houve uma falha. Só fazendo um gancho, ele vai abordar essa mesma fala aqui dele lá no livro Obreiros, porque lá também um espírito desencarnou antes da hora. E ele era espírita, era um médium,
e ele desencarnou. Daí ele fala, mas não é por que E ele tem todo o apoio dos espíritos superiores, auxiliaram na desencarnação. Ele pergunta, mas por que ele desencarnou antes da hora, igual eu desencarnei, porque ele tem todo o apoio da espiritualidade e eu não tive. Daí ele fala, mas o caso desse espírito, que era espírita, ele foi dedicado. Desde a infância ele teve problemas, e ele soube superar os problemas, ele se dedicou à família, não tinha recursos financeiros, era muito limitado, e mesmo assim ele conseguiu encontrar tempo para ajudar os que sofriam mais que ele. E isso levou a um desgaste do corpo físico dele e a antecipação. Mas ele foi recebido como vitorioso, porque as causas que levaram a antecipação, a morte do corpo físico foram diferentes das causas do André Luiz. Fala para ele isso na cara dele, ele ficou com vergonha, mas fala isso para ele. Então vocês vejam como isso tem muita influência na nossa vida. Todo o nosso modo de agir, de pensar, até a nossa alimentação tem um impacto, né, na maneira de como nós vamos conduzindo a nossa encarnação aqui. Isso é importante nós vamos nos conscientizando, porque são assuntos que vão ser recorrentes aqui na obra, todos eles. Aí ele vai dizer assim, né, com ele mesmo, André Luiz: meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto. Tem um poema, né, do Rodrigo, do Fernando Pessoa, que ele fala, né, quando quis tirar a máscara, já estava pegada a cara. Ele fala assim, né, envolve essas máscaras aqui, né, que nós vamos colocando, né. Depois, quando nós tentamos tirar, nós não conseguimos, né. A pessoa fala isso, né. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, em outro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Geralmente passa despercebido na nossa vida isso. Aí ele fala: conceituaria até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Ele achava que só os grandes fatos, criminologia aqui no sentido do direito penal, só os grandes fatos seriam punidos, os pequenos passariam despercebidos. E Kardec vai dizer no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que todos os nossos atos gerarão consequências, todos, sem exceção, sejam ruins ou sejam boas, sejam atos grandes ou atos menores da nossa existência, mas todos gerarão consequências. E ele então achava que isso era de menor relevância, né? Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria nas relações de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora com outro sistema de verificação das faltas cometidas. Qualquer falta que nós fazemos perante Deus, quanto mais nós soubermos, melhor para nós no sentido de adaptar o nosso conhecimento, né? Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perder o ensejo precioso da experiência humana, não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. E aí ele caiu num realismo bem cru do que foi realmente a vida dele. Foi espiritualmente, não teve um relevo, não teve um progresso. Ele ficou estacionário, por assim dizer. Houve um desperdício da reencarnação para fins de progresso. Aí o ministro fala para ele, né? Na verdade, tua posição é do suicida inconsciente, aquele que realmente não atentou, né? Porque queria, não pegou uma arma e tirou na cabeça, né? Esses são mais graves, esses são bem mais graves, né? Bem mais graves. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas, nem para eles, nem para nós aqui encarnados. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Divide com ele ainda, né, a dor. Isso aí se chama misericórdia. Misericórdia é quando uma pessoa vem, nos consola e de certa maneira divide conosco as dores. Isso se chama misericórdia, né? Quando nós falamos, Deus é misericordioso, Ele entende as nossas dores, né? É o que o ministro fez com ele aqui, né? Tentando levantá-lo
para que ele prossiga. Os Espíritos falam muito isso, né? Quando Alcione encontra com o Carlos, lá no livro Renúncia, do Emmanuel, na primeira parte, ele está lá, ajoelhado, numa região de sofrimento, foi padre também. E vai reencarnar como padre também. E ela chega e fala para ele, levanta-te, mais ou menos isso, né? Onde está a sua fé em Deus, ao Altíssimo? Prepare-se para os testemunhos necessários à sua felicidade. Fala para ele assim, né? É muito, muito interessante. Daí ele pede para ela reencarnar, né? Porque ela não precisava mais, a Alcione, reencarnar na Terra. Ela já tinha alcançado um grau espiritual muito elevado. E ele pede para ela, naquele momento, né? Para ela reencarnar, para que ele vencesse. Aí ela aceita reencarnar aqui na Terra. E realmente ela reencarna de uma maneira gloriosa aqui para ajudá-la na encarnação dele, né? Uma missão individual em favor de um único espírito, do Carlos. Então agora o capítulo 5, né? Alguém tem algum comentário para fazer do capítulo 4? Entenderam bem as consequências dos nossos pensamentos, da nossa vida mental, da disciplina mental, né? De pequenos hábitos podem gerar então consequências ruins para nós, né? Temos que melhorar isso em nós. É um caminho, é um percurso, é uma estrada que nós estamos subindo. É difícil, a escada não é fácil, ela é íngreme, mas nós temos que percorrê-la, né? Faz parte do nosso progresso, da nossa felicidade. Nós estamos tendo esse conhecimento para que nós possamos impedir uma situação ruim semelhante a essa nas nossas vidas. Aí vem o personagem Lísias, que vai marcar toda a história. Ele é um tipo um enfermeiro, né? Vamos dizer assim. Ele se autodenomina visitador do serviço de saúde. E ele cuida de 80 enfermos. Lembram disso, né? Esse detalhezinho da obra. E André Luiz, ele está então, lembrando, deixa eu chegar aqui, quando chegar o momento eu falo, né, da divisão administrativa ali. Só para antecipar, os dois ministérios mais ligados à interioridade é o Ministério do Auxílio, né, e o Ministério da Regeneração. E ele está no Ministério do Auxílio, quer dizer que ele ainda está num grau um pouquinho melhor do que se encontra no outro ministério. Vocês vão entender isso mais adiante, tá? A Eulisa vai falar um pouco das consequências da lei da causa e efeito, aquela lei que é implacável, né? Que vai gerar as consequências daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Vai dizer para ele assim: sabe que o homem imprevidente, que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Né? O mental, de novo, né? A culpa afetando o perispírito. Reparem isso. Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar aqui em extrema loucura, são consequências da lei da causa e efeito. Lembra do caso do Memória de um Suicida, né? Um dos personagens esganou, né? É a amante dele, se não me engano, lá em Portugal, porque ela estava com outro homem, ele a matou. A esganadura, para quem não sabe, é quando você, né, mata a pessoa com as suas mãos, né? O enforcamento usa algum objeto, uma corda, uma gravata, igual o Santos Dumont, ele se matou com uma gravata. Mas quando você, com as duas mãos, você esgana. Ele esganou e a matou. Ele vendo aquilo, ele entrou em desespero e ele se mata, na mesma cena do crime. E esse é um dos personagens do Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, o espírito Camilo Castelo Branco. Aí tá, ele vai lá, ele é resgatado depois de um certo tempo, passa por uma preparação, ele quer reencarnar porque ele está com a consciência muito pesada. Aí ele vai se recolher numa câmara, num lugar que a partir dali ele já vai começar então a preparação para voltar aqui à Terra. Mas quando ele se despede dos amigos que ficaram, quando ele vai se recolher nesse hospital, ele vai acenar e uma mão já começa a desaparecer. E a outra também. Ele vai voltar sem as duas mãos. Porque ele esganou. Né? Ele esganou e se matou em seguida. Então as consequências, né? É aquilo que Jesus falou, né? Se é algo, né, se for motivo mesmo de escândalo, né? Arranca. Jesus estava certíssimo nesse sentido, né? Das consequências disso. Eu sempre
falar que a pessoa cega aqui na Terra, quando desencarna, enxerga. E pelo que eu entendi agora, pode estar cego também no plano espiritual. Pode continuar cego. Depende de vários fatores, do aproveitamento dele, da reencarnação, vários fatores, né? O Camilo Castelo Branco, ele ficou cego. O personagem do livro, o escritor, né? Camilo Castelo Branco, português. E ele cometeu suicídio, com 68 anos, porque ficou cego. O escritor cometeu suicídio. Que ele vai contar a história dele, Memórias de um Suicida. Mas a cegueira tem vários fatores, né? Pode acontecer. Pode chegar a cego e continuar cego, né? Seja por um desconhecimento da sua realidade espiritual, seja por uma consequência mesmo de imposição das leis divinas. Tem vários, né? Lesão do perispírito a esse ponto. Chega, com certeza. Vamos ver muitas circunstâncias, né? Nos mensageiros, eles vão para um hospital e o nome do capítulo é Os que Dormem. O nome do capítulo, Os que Dormem. Eles desencarnaram aqui da Terra, não tinham nenhuma educação espiritual e não acreditavam em nada, que existia algo depois. Aí desencarnaram e continuaram dormindo. Os que dormem. Perturbados, é claro, né? Mas isso vamos ver lá nos mensageiros. Tem muitas, né, possibilidades. Não existem duas reencarnações iguais, não existem duas desencarnações iguais. Né? Os Espíritos vão dizer isso. Não existem. Não existe um modelo, né, um paradigma perfeito. É isso que vocês devem entender desde o início da obra do André Luiz. Não existe um paradigma perfeito. Agora, no nosso lar, todas são iguais. Aqui já tem essa informação. Nenhuma é igual à outra. Todas são diferentes. Como não existem duas cidades aqui na Terra iguais. Não existem. Lá também. Então, cada espírito também tem a sua individualidade e isso vai refletindo em várias circunstâncias do plano espiritual. Aqui nós estamos tendo acesso a algumas informações do plano espiritual. Algumas poucas informações daquilo que nós toleramos receber. Mas devem existir muitas outras aí, que ainda, à medida que nós vamos evoluindo, vamos recebendo, né? Mas essa lei da causa e efeito é bastante interessante mesmo, né? Aí ele vai dizer uma coisa que eu sempre falo também, que os espíritas gostam de falar, ele para o nosso lar, né? Mas ele diz aqui, né? Nosso lar não é estância, não é lugar de espíritos propriamente vitoriosos. Viu, dona Angélica? Não adianta querer ir para o nosso lar que só não vai para lá, não. Porque lá, se for para lá, não saiu vitorioso. Eu levo todo mundo. Mas não é um lugar, né, de espírito propriamente vitorioso, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Mas não é um lugar, né, embora seja bonito, tem jardins bonitos, né, tem o Parque das Águas, mas não é um lugar de espírito vitorioso. Não é. Então, se vocês acordarem e estar numa colônia, como o nosso lar, é bonito, é bom, mas falhamos em algum ponto. Mas é preferível chegar no nosso lar do que permanecer no lar. Me falaram isso no outro turma, eu quero ir para casa para dentro de Cristo, está ótimo, né? Mas na verdade não é um lugar mesmo de espíritos vencedores. Diga. Por exemplo, essa questão de você ir para o nosso lar, existem as outras colônias. Existe. A gente escolhe? Não. Então, vamos dizer assim. É uma origem? A gente tem já uma origem? Nós temos uma origem, sim, em alguma colônia espiritual. Não, a gente tem uma origem. Tem uma origem, com certeza. A minha leitura, né, claro, muitos assuntos ali é uma posição pessoal minha, da minha interpretação da obra. Cada um vai retirando, vamos debatendo, né? É assim, eu acho que nós vinculamos a uma colônia espiritual, sim. Nós podemos retornar para essa colônia, mas numa situação até melhor. Se nós voltarmos, né, numa colônia sem outras conquistas, não teremos progredido, vamos dizer assim. Mas se nós progredirmos, vamos para outras colônias superiores. A mãe do André Luiz, por exemplo, ela está num patamar assim, normal, nada que ela fez excepcional. E ela não se encontra no nosso lar. Pararam para pensar nisso? Mas ela seria uma outra colônia, não outro planeta? Não, no caso dela, não, é aqui mesmo na Terra. No caso da mãe do André Luiz, é aqui na Terra. Só que ela está numa posição melhor. Um pouco melhor. Por que é um pouco melhor? Porque ela consegue transitar pela colônia. Quando você fala um pouco melhor, seria assim, essas colônias, uma alvorada lá, Alvorada já estariam nova. mais distantes da
Seria mais distante. Tem esses dois elementos, mais distantes e também os espíritos. São melhores. São melhores. Mas nós só temos informações só da colônia nosso-lar detalhadamente. Nós não temos de outras colônias ainda. Nossa literatura Nova só cita, né? Só cita da Alvorada Nova e outras colônias. Aí nós vamos lá no Obreiros, temos aquele Asclépios. O Asclépios é um espírito um grau de adiantamento muito. Nós não conseguimos ainda captar. Tanto que ele não consegue se materializar sem a ajuda de médiuns que vão ter, vamos dizer isso depois lá, de médiuns de eventos físicos. Ele não consegue. Então ele está no outro patamar. Então ele habita lugares que nós não temos condições de mensurar ainda. Eu vou trazer então no próximo encontro como que funciona o mapa, digamos assim, da parte espiritual da Terra segundo a nossa literatura. Mas a mãe do Granuída tem uma vida também normal, assim, mais dedicada, foi aquela viciosa. E só essa vida de mãe, ela já conseguiu uma colocação melhor. Isso que eu quero que vocês captem. Mas trabalha, hein? Muito. Não é pouco, não. Quanto mais é o governador, né? Vamos chegar nisso. Quanto mais trabalha. O governador nem dorme. Oi, você viu? Marcelo, essa colônia que tu fala sobre o Paraná, a colônia das flores, quem fala? Não. Ninguém na literatura, vamos dizer assim, não. Isso Na literatura. é uma literatura. Não, eu já ouvi falar. Não vou falar que é possível. Material aí, mas É possível que exista, assim, muitas outras colônias, mas detalhadamente nós não temos informações, não. falam que é só sobre Algumas cidades Minas, específicas? até Goiás, São Paulo. Sim. Tem algumas menções, sim. É, O Divaldo falou uma vez que sobre. nosso lado que é no Rio, fundado É o nosso lado no Rio. É no portugueses, português, judeus portugueses. é. O Divaldo, quando esteve uma vez no Recanto Lins de Vasconcelos, ali na região metropolitana, também falou que existia lá uma colônia ali próxima. Ele falou Ela isso. acha das flores não passa por Curitiba, não. Ela vai para o Mato Grosso. Mas devem existir muitas e muitas, mas assim, detalhadamente nós não temos informações. Então, por exemplo, a colônia onde a mãe da Dra. Luiza habita, nós não temos informações. Vamos ter algumas poucas quando nós chegarmos no próximo encontro, quando ele em desdobramento, ele vai até lá. Né? A natureza mais exuberante. Vamos ver isso. Mas informações mesmo detalhadas é somente da colônia nosso lar, que fica no Brau. Então, vocês observam que acima do Brau nós não temos informações detalhadas. Não temos condições de compreender ainda. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa que agora começou a vir um macaquinho do meu sol. Diga. Existe também aquela que nós poderíamos ter vindo, vamos dizer, da Suécia, da Inglaterra. Poderia. E daí? Poderia. Nós teríamos ficado numa colônia que estaria ali e por merecimento, porque eu considero merecimento estar no Brasil, teríamos vindo para cá. Tem alguma coisa que a gente possa ler a respeito disso? Não, Porque eu fiquei curiosa com isso, né? Pelos princípios gerais que as obras trazem, isso é plenamente possível. Se eu fui francês na última encarnação, desencarnei na França, por exemplo, foi para uma colônia ligada à França. O projeto reencarnatório pode ser que as minhas necessidades evolutivas se vinculam a outro país. Pode acontecer. Como eu também penso, relendo, né, o nosso lar agora, e quando eu comecei a ler, eu tinha começado a ser espírita e tal. Sim. Eu paro para pensar também a responsabilidade que nós temos de estar encarnando agora, porque o André no início era fácil, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha tudo isso. O nosso compromisso é maior em vencer tudo isso, né? Sim, sem dúvida. É isso, né? Sim, também. Nós temos mais conhecimento. Né? Nós temos que usar o conhecimento em favor do nosso progresso espiritual. Mas na questão das colônias, vocês percebem que existem inúmeras colônias, né? Inúmeras. No Memórias de um Suicida, tem um dos chefes de departamento lá que é narrado que ele é um indiano, com turbante e tudo mais. Né? Bom, os funcionários lá também muitos são, é verdade. Da Fortaleza, né? Dos servos de Legião dos Servos de Maria. Mas tem algumas informações mais esparsas de outras colônias. Tem também um livro do irmão Jacó Voltei. Ele vai a uma colônia nos Estados Unidos. Tem também, mas informações de estrutura, costumes, hábitos, somente nosso lar. Nós não temos outras. Holândia, céu azul, né? Tem também informações de céu azul, tem isso também.
Agora, costumes mesmo é aqui, né? É o nosso lar apenas, que seria, vamos dizer, um referencial para nós, né? Mas o ponto para vocês gravarem aí, salvarem, eu falar, é a questão que não é um lugar de espíritos propriamente vitoriosos. Muita gente quer ir para lá, ou para outra colônia equivalente, mas não é um lugar realmente de lugar de espíritos vitoriosos, né? E ele diz assim, Ulisses, né? As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? É o princípio de Jesus, muitos dos chamados, poucos os escolhidos. Mas qual que é a interpretação? Muitos dos chamados, porque muitos tivemos um acesso ao conhecimento divino das coisas espirituais. Mas isso vai nos dar a condição de sermos escolhidos? Só termos esse conhecimento? Não vai. É o que nós vamos fazer com esse conhecimento, né? É a porta estreita, né? O ensinamento de Jesus, né? A porta da perdição ela é larga, a porta da salvação é estreita, é mais difícil, vai requerer um pouco mais do nosso empenho, né? Não é algo fácil. Mesmo da Academia do Evangelho é algo muito difícil, não é fácil. Mas espero que vocês estejam todos, né? Todos nós, né? No processo de autoconhecimento. E eu sempre penso, né? Não, eu estou conhecendo, estou trilhando um caminho, seguindo um caminho. Eu sei aonde eu quero estar. Então, estou trabalhando para isso. Estamos sujeitos a quedas ainda, porque é um planeta de provas e expiações. Mas o fato de nós estarmos sujeitos a quedas não significa que nós não devemos nos levantar toda vez que nós caímos. Essa é a questão. Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado, né? Milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Milhares, hein? Diariamente. Multidões sem ponto erram no sentido de estar ali sem rumo, em todas as direções dos círculos imediatos à crosta planetária, constituídos de loucos, doentes e ignorantes. E ele continua, né? Acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a plano de milagres? Muitos pensam assim, que a morte do corpo vai, né? Que descansa em paz, né? E acabou, né? O paraíso. Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-os por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de moldar o campo que semeamos de espinho com as próprias mãos. Então a existência nossa carnal ela é apresentada como um curso de espiritualização. Ela é relativa, esse plano nosso é relativo, não representa uma realidade pura. Lá é a realidade mesmo. Entendeu? Esse plano aqui ele é relativo nesse sentido. Nós estamos aqui numa escola para aprendermos e retornar para a nossa casa, que é lá. Entendeu? É assim que se coloca, né? E eles vão dizer aqui em outras obras que a nossa existência é um curso laborioso de progresso espiritual. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida é vinculado à questão do progresso espiritual. Tudo. E eles vão mais adiante, né? Não só ao nosso progresso, como tudo que nós fazemos deve se prestar a reverenciar o Criador, a Deus. Né? A oração aqui que foi dita, ela é colocada como lei divina, lá na lei de adoração, quando o Kardec estuda. Então ela não é só um recurso místico, um recurso religioso. A oração ela faz parte da nossa proposta de felicidade, a prece.
Nós não seremos felizes se não soubermos cultivar a prece, porque ela pertence à lei divina e é a primeira que é colocada no livro dos Espíritos, né? A lei de adoração. É a primeira de todas. Veja também a sutileza de Kardec. Quando ele vai estudar as leis morais, a primeira que ele estuda é a lei de adoração. E vocês vão ver como é importante a questão da prece, do cultivo da prece nas nossas vidas. Joana de Ângeles sempre fala que nós deveríamos fazer preces na medida que nós nos alimentamos. Nós alimentamos o nosso corpo físico. Ela fala porque a prece é um alimento da alma, do espírito. Lembram que ele só foi resgatado depois que ele conseguiu fazer uma prece. Não só em razão disso, né? A prece culminou o processo dele, mas ele foi resgatado oral depois da prece, né? O André Luiz. Isso é muito importante para todos nós, né? Aí, no capítulo 6 é interessante, né? Ele faz, né, chega lá, né, o ministro Clarence e o médico de novo. E ele faz um discurso de lamúrias, né? Se coloca como coitado, né? Ai, a minha vida é tão sofrida, como eu sofro aqui, né? Nossa, o Clarence só ouve, não fala nada, né? Todo calmo, e depois vai falar para ele o seguinte, né? Aprenda então, a pergunta primeiro, né? Meu amigo, e se perguntasse para vocês isso hoje? Meu amigo, minha amiga, deseja você de fato a cura espiritual? O que vocês iam responder? E sim. Aí o ministro vai falar para vocês assim: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental. É engraçado, Marcelo. Você já reclamou muitas vezes. Outro dia, também. Outro dia, outra época, eu estava estudando essa questão de doenças, os efeitos, né? E vários livros falam sempre a mesma coisa. Inclusive, eu tinha comentado com você anteriormente, o Destiny Andoli, ele fala muito disso. Os pensamentos que trazem maior prejuízo e as maiores doenças para o nosso corpo físico são os pensamentos não só de raiva, né, de cólera, mas também de culpa. De culpa, com certeza. A culpa, quando nós ofendemos alguém, nós vamos construindo esse de culpa. E ela é extremamente perniciosa para o nosso progresso. Ela destrói a autoestima de uma pessoa, a culpa. E ela pode destruir a própria vida da pessoa se ela não souber lidar com isso. Joana de Ângeles diz que uma das principais do câncer é a culpa. É o sentimento de culpa. Então a culpa realmente é perniciosa, né? Bastante perniciosa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito mesmo, né? E ele diz ainda, né? É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios, aquilo que nós falamos. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Olha que frase. Olha que frase. Né? Ao sol da divindade. Hoje até a frase que eu coloquei lá do Emmanuel tem um sol, ele fala também do sol, na última linha lá. O sol que nos ilumina, né? O sol da divindade. Classificar o esforço nesse... Eu vou ter que ler todo esse parágrafo dele porque é muito, muito importante, né? Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora e enxergar padecimentos onde a luta é edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Então, quando nós sofremos, geralmente nós temos esse ímpeto de enxergar só padecimentos. Mas isso, espiritualmente falando, não é uma verdade. Isso, né, a verdade está aqui, é uma luta edificante. E decorre do nosso passado espiritual, quando é algo muito severo nas nossas vidas. Quanto mais utiliza o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da responsabilidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Todos nós somos irmãos. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização. O mais difícil é tido como bênção de realização. Considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas.
Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Olha a resposta que ele deu para ele. Então ele coloca, né, esses supostos sofrimentos que ele estava narrando como necessários. E que a preocupação dele excessiva com a família dele era desnecessária, porque Deus vela por todos nós. Por todos nós. É claro que é muito difícil, ele é um pai de família, teve filhos. É doloroso ouvir isso, muitas vezes é até muito impactante. Mas é a questão de uma abertura espiritual, mãe e pai, né? Mãe principalmente, né? É muito difícil. Mas é uma questão de abertura espiritual, de compreender os porquês da nossa existência, do sofrimento, né? E a Joana de Anja fala assim, ela é muito interessante, ela fala assim, mais ou menos isso, né? Com as minhas palavras, que quando você está em sofrimento, você regozija, fique feliz, porque você está se acertando com as leis divinas, que você colherá felicidade. Olha que ponto de vista, né? E realmente é isso, né? O que nós chamamos de sofrimento, os espíritos chamam de oportunidade de construir a nossa felicidade. É difícil, não é fácil compreender essa premissa, né? Mas é realmente a pura verdade, né? E o tempo passa aqui, né? Vou ter que passar para o capítulo 7, né? Passa rápido aqui, né? No trabalho, não pode demora para passar o tempo, né? Aqui passa rápido, né? Vou trabalhar aqui, fazer home office aqui, aí passa rápido, né? Aí o Ulisses dá algumas informações aqui, né, no capítulo 7. Falou que ele ficou um pouco mais de 8 anos, né, no umbral. É claro que o nosso estudo aqui vamos focar nos principais pontos. Não tem como em 2 horas nós falarmos de todos os assuntos tratados. Aí vai ficar com um estudo individual de vocês, né? Aqui é só relembrar o que vocês vão estudando aos poucos daí. Ficou um pouco mais de 8 anos, né? Lembrando que o tempo lá, né, é o mesmo tempo nosso mesmo, aqui, 24 horas por dia, é o mesmo tempo. Aí o Ulisses vai dizer assim: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, né? Uma realização nobre, um projeto de felicidade, por exemplo. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, a vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Uma grande realização passa por isso. Eu quero ser feliz, então a minha vontade tem que estar ativada nesse sentido. A vontade, uma vontade bem disciplinada, é o condutor das nossas vidas, né? Sem vontade nós não teremos nada. Então a vontade, nós temos que desenvolver uma vontade bastante disciplinada em todos os setores da vida. Trabalho persistente. Não é só trabalho, já seria difícil. É trabalho persistente. É avançando, insistindo, caindo, se levantando, prosseguindo, caindo de novo, se levantando de novo e seguindo. E seguindo. E merecimento justo, de acordo com as leis divinas. Porque às vezes o que nós pedimos como sendo algo que supostamente traria felicidade, não é o que está, né, nos planos de Deus, nos planos, né, nos desígnios divinos. Toda vez que vocês pedirem algo em prece, vocês sempre colocam assim, né? Isso é um conselho pessoal, né? Se for, né, da vossa vontade, Pai. Se estiver na vossa vontade, se isso me trará felicidade, que isso aconteça. Porque nós temos que saber pedir, como diz o Ulisses aqui. Então nós estamos em um curso de amadurecimento espiritual. Então nós temos que ter essa emancipação espiritual de progresso, né? Não podemos só exigir consolo da doutrina espírita. Nós temos que mergulhar nos esclarecimentos que a doutrina traz para nós. Agora a organização aqui dos serviços, né? Então lá, por exemplo, no Ministério, no capítulo 8, vamos avançar para o 8 porque tem muita coisa ainda. Então lembrando que eles estão lá no Ministério do Auxílio, onde André Luiz ainda se encontra. Qual é o trabalho do Ministério do Auxílio? Segundo Ulisses, atende-se a doentes. Não é só isso. Ouvem-se rogativas, pedidos, selecionam-se preces. Então existem setores da colônia que são responsáveis por captar as preces que nós encarnados fazemos, selecioná-las e dar andamento para elas. Isso existe.
primeira vez que eu li isso foi no livro foi o segundo livro do Chico, que ele psicografou, que foi Carta de uma Morta, a mãe dele, que é o espírito que ditou esse livro. E lá fala que ela trabalhava num departamento que captava preces. Entendeu? O plano espiritual é muito organizado, muito mais do que nós imaginemos, muito mais. Ele é bem organizado. Além disso, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral e aos que choram na terra. Como ele mesmo vai compor o André Luiz ali no futuro, nos próximos livros, algumas turmas que vão auxiliar alguns encarnados aqui na terra. E estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Interessante, né? Então existe todo um apoio muito grande do plano espiritual para o nosso êxito espiritual. Ele vai falar que a colônia é essencialmente de trabalho e realização. E que existem 72 ministros que compõem, né, a organização do nosso lar, os 6 ministérios. A governadoria tem 3.000 funcionários. Perceberam isso? Tem 3.000 funcionários, a governadoria. E os ministérios, né? O Ministério da Regeneração, que é onde estão os espíritos mais, vamos dizer assim, problemáticos, estão lá. Do auxílio, onde o André Luiz foi, que seria um hospital um pouquinho melhor. Os dois são hospitais, vamos dizer assim. Do auxílio é um pouquinho melhor. Aí o da comunicação, vamos ver algumas funções desse ministério depois. O do esclarecimento, mais ligado à parte científica da colônia. O da elevação e finalmente da união divina, que é o principal, que se liga às esferas realmente superiores. E ele vai dizer assim, Ulisses: o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Aqui na Terra procede do plano superior. E a natureza, ele faz uma comparação e depois ele coloca assim: nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Então não existe nenhuma grande realização sem a autorização do alto. Um centro espírita, por exemplo, quando ele vai ser construído, já tem um preparo, com certeza, do plano espiritual, observando como isso se dará. Entre outros, né? Eu dei o exemplo do espiritismo, mas não só isso. Ele fala que o governador nunca tem tempo, nunca dispõe de tempo, né? De descanso ou férias. E ele fala assim: parece-me que a glória dele é o serviço perene. Então vai haver várias menções na obra da lei do trabalho. Observem isso. Já teve. E haverá outras ainda, várias menções sobre a lei do trabalho. E vamos entender essa lei que Kardec trabalha também no livro dos Espíritos, logo depois da lei da adoração. A segunda é a lei do trabalho. Então vai ser dito muito isso sobre essa lei, entendendo um pouco mais como ela funciona para o nosso bem. Esse capítulo 9 aqui, problema da alimentação, né? Antes que nós falemos dele, vocês já devem ter o seguinte na mente de vocês: esse capítulo foi escrito para nós. Para nós. Ele vai começar a tratar da alimentação aqui e vai estender para outras obras também. Missionários da Luz, ali também tem um capítulo bem grande sobre a alimentação. E vai estender até chegar lá no livro Revolução em Dois Mundos. Mas esse capítulo, vamos dizer assim, é o início para nos chamar a atenção da importância da nossa alimentação. Só que aqui é uma alimentação, claro, espiritual, né? Houve um problema lá, né? Que é a alimentação, reparem, nós não temos tantas informações, pelo menos como eu gostaria desse capítulo aqui. Mas havia uma espécie de nutrição espiritual que se assemelhava muito à nossa, repararam isso? De maneira fluídica, vamos dizer assim, mas que se assemelhava à nossa alimentação. Mas com o tempo, o governador achou que isso não era interessante e começou a espiritualizar. Só que houve uma resistência muito grande por uma boa parte da colônia. Então isso demandou algumas décadas de trabalho ali. E até os técnicos do Ministério do Esclarecimento se opunham. Os ligados à ciência, reparem a sutileza da obra. Esses técnicos aqui são ligados à ciência, ao conhecimento acadêmico. Eles opunham resistência, né? Ao contrário dos outros, o Ministério da União Divina já é mais moralizado. Aí houve um problema sério, né, lá nessa questão da alimentação. E depois foi reduzida, né, a inalação de princípios vitais. O que vamos retirar daqui, né? O que é a alimentação que ele se refere aqui? Ciência da respiração
e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Porque o perispírito, ele é matéria, ele está nessa lógica. É uma matéria mais quintessenciada, mais pura que o nosso corpo físico, mas é matéria. Consequentemente, essa matéria requer uma nutrição de uma outra natureza, mas requer para se manter, vamos dizer assim, saudável. E essa nutrição vem do quê? Desses elementos, ciência da respiração dos elementos, o magnetismo que existe lá, dos princípios vitais. E tem um outro elemento que sustenta o perispírito, que não é mencionado nesse capítulo, mas é mencionado mais adiante. Qual que é o elemento? O amor. O amor. O amor. Marcelo, eu reli um pouquinho esse capítulo, Sim. porque eu achei, né? Ele é difícil. Ele é difícil. difícil. É. Mas aí eu poderia o seguinte: os espíritos obsessores, eles se alimentam da nossa alimentação. Se alimenta dos fluidos. Dos fluidos, né? Se alimenta. Tanto a bebida, como Sim. a alimentação, Do fluido vital. do Do fluido fluido vital vital. nosso. Vamos ver isso também nas outras obras. Né? Então, Isso. esse pessoal que está aqui, eles não fazem parte ainda dessa educação alimentar Exato. que estão nas Bem colônias. lembrado. Então, tem uma certa lógica. Tem uma certa lógica. E aqueles que estão no umbral, embora não tenha essa parte, digamos, de comércio ilícito, vamos entender isso. Voltamos a falar, estamos sendo introduzidos em alguns temas que serão melhor trabalhados. O André Luiz tinha fome, tinha sede, porque ele estava perecendo o perispírito dele, nesse sentido. Não que ia desaparecer, como o nosso corpo desapareceria se nós não nos alimentássemos, mas iria provocar um dano, como provocou de fato. Mas, né? Entenderam a lógica? Foi dada uma sopa, um caldo fluídico, que lembra a sopa. E lindo, de repente, assim, que é É isso? estranho. Esse é um capítulo, confesso, que até hoje eu estudo esse tema da alimentação. O que vai explicar um pouco melhor vai ser no Evolução dos Mundos, vai explicar um pouco melhor essa questão da nutrição dos espíritos. Mas existe. E lá na Evolução vai falar que, na verdade, o que sustenta verdadeiramente é o amor. É o amor Detalhe, que sustenta. meu primeiro livro foi em 1994. Eu li agora esse Ah, é? O Nosso Lar ou não? Nosso Lar. O Nosso Lar. Eu já li algumas vezes. Mas mesmo assim é Desde difícil. 1994. Então, eu li agora. E você é professor do ESE há quanto tempo, Ilza? Mas o Nosso Lar não entra muito, né? Não entra. As obras básicas, né? Não, mas a compreensão de tudo isso demora. Eu não me falo para mim, a compreensão de tudo isso, O Ed é mais sobre as as básicas. aulas básicas, mas a compreensão demora. É. Vocês tiveram alguma dúvida mais na questão da alimentação? O amor nesse caso seria como, considerando a vibração, Sim, o amor ele vai, o amor maior que se dá, vibração. o amor que se dá é o amor que se recebe no plano espiritual, né? Mas quando os espíritos mais compreendem essa questão do amor, do amar, ele realmente vai produzir um magnetismo benéfico, né? E esse magnetismo, essa troca de fluidos derivados do amor, que é uma sustentação, uma alimentação. É isso que acontece. Vibracional. Sim. Lembra de fluidos, entendeu? Acho que fluidos é a palavra que mais define isso, entendeu? Kardec vai falar da lei dos fluidos, temos que compreender. Então, o passe, por exemplo, nós estamos transmitindo fluidos. O que vai dar qualidade a esses fluidos? Principalmente os sentimentos. E o amor no sentido mais amplo que nós possamos compreender. Não estamos aqui limitando amor entre um casal, não é isso. Também é, mas estamos falando de um amor universal, fraterno. Todos compreenderam essa noção, né? O amor está no centro da lei divina. Por isso que Jesus não cansou de nos ensinar esse preceito. O amor é o centro da lei divina e é o que vai nos dar felicidade. E vai nos sustentar também. Olha como Jesus realmente foi ali, né? Mais uma vez pontual, né? Sobre essa questão. Mas é um tema mais realmente árduo, né? Essa questão da alimentação aqui. Mas como se materializa esses frutos lá para a maioria dos habitantes da colônia? Por meio de frutos, vocês viram? Sopas e sucos. É uma representação daquilo que nós chamamos de fluidos. Então, como eles estão muito vinculados ainda à terra, eles apresentam esses fluidos dessa maneira. Com certeza lá no Ministério da União Divina, como ele fala aqui, não vai ter essa sopa, é uma outra forma de absorção. Então, os frutos lá seriam
fluidas, moléculas de fluidos. São E o fluidos. fruto como nós comemos aqui, é isso? É algo que se assemelha a isso. Algo que se Representações assemelha. do que nós comemos, Sim. mas são só apenas formados de fluidos e Os nossos frutos, né, as frutas, né, uma maçã também é fruto. Também é fruto. Condensado, mas vamos dizer mais primitivo. Não, é isso que eu digo, Também é. é nesse sentido. E lá são mais. Nós não temos uma noção exata, mas são o mesmo. Uma sopa, um caldo, mesma coisa. E eles até falam que havia um comércio ilícito ali. Repararam? Repararam isso? De substâncias. Tiveram que cercar mais. Deve cercar o Ministério da Regeneração, porque havia um comércio ilícito ali. E com certeza existem outras. Paraguai. Era o Paraguai. Eles utilizam banheiro lá? Pois é, né? Tem uma menção ao banheiro. Tem. Ele mesmo fala. Eles eliminam, mas são fluidos. São fluidos também ou não? Eu já me fiz essa pergunta, né? Mas eu entendo que nesses casos o corpo absorve. Não vai eliminar como nós eliminamos. Isso não se dá na minha leitura. Então, esses frutos, essa sopa que se toma, esses frutos que se comem, o suco, eles são absorvidos como um passe. Energia, sabe? A palavra fluido, ela define melhor. Se nós estamos tratando de espíritos, ou seja, entidades no plano energético, no plano holístico, Sim. tudo que eles vão absorver ou que eles vão emitir são através de energias. Sim. Embora estejam em formatos que possam dar a lembrança de sabores e de cheiros, mas é tudo Lembrando energético. nossa existência também de fluidos, né? Lembrando, com origem comum no fluido cósmico universal. Então todos os corpos que nós enxergamos, sejam aqui da Terra ou em qualquer outro planeta, têm origem no fluido cósmico universal. Porque segundo o livro dos Espíritos, só temos 3 elementos no universo: Deus, Espírito, vamos dizer, princípio espiritual, começando lá nos reinos inferiores, até se tornar o reino nominal, e a matéria, o princípio material. Ele chama assim: Deus, princípio espiritual e princípio material. Nada foge disso. Então, aqui alvenaria, tijolos, cimento e as construções de nosso lar, do prédio da governadoria, a origem é a mesma daqui do Sempre Espírito também meio. É a mesma origem, o fluido cósmico universal. Então os frutos passam por isso, a alimentação passa por isso. Entendeu? Agora a questão do uso do banheiro tem sim, é mencionado isso. Na casa do Lísias, ele vai conhecer a casa e fala na sala de banho. Né? Fala, exatamente. Agora, como isso se dá, funciona, talvez os usos sejam um pouquinho diferentes, não vou entrar nesses detalhes aqui. E se fala sala de banho, a gente pensa, mas espírito tomar banho que negócio nada. É estranho, né? É estranho. Mas temos que lembrar que é uma colônia que está muito próxima da Terra. Sim. Então, se eles estão cuidando de doentes lá, que tem substâncias tóxicas, escuras, talvez a eliminação se dê por isso. Como ele próprio chegou ao ponto de se sentir já grudado na lama, Exato. devia estar imundo. Exatamente. Do Exatamente. pensamento. Do pensamento. Tem tudo isso, temos que ter esse raciocínio. Então, eu não gosto das águas, só mencionar que tem aquele rio azul, né? E quem faz o trabalho de magnetização da água são os espíritos do Ministério da União Divina. Por quê? Porque eles têm, né, maior progresso espiritual e têm condições de magnetizar a água melhor, né? A nossa magnetização se dá também por espíritos, né? Aqui, quando nós tomamos aquela água fluidificada após o passe, quem magnetiza são os espíritos, né? E uma coisa que ele fala ali, que até era uma das coisas que eu queria te perguntar, que ele fala Sim. que o Rio Azul Isso. terminaria vindo para a Terra. Isso, fala isso. Então seria um manancial de mares, de rios nossos, seria isso? Fizeram essa pergunta para mim em outro grupo de estudo. Não tem essas informações, né? Aí nós vamos ficar na especulação, como funciona, né? Então, pode ser que sim, que tenha, né, algo maior que isso, o mar, não tem como compreender isso, essa geografia. Como viria parar aqui? Não tem essa geografia, entendeu? Mas falam não que temos o mar tem elementos. muita energia, tem muita... Sim.
Pode ser. Mas é de outra natureza, né? Lembra que eles falam a água é quase fluídica. Eles falam isso, então ela é bem sutil. É um banho de luz. Mas é difícil compreender, porque o rio passa pela colônia, volta e sai de novo. É complexo, mas aí eles não quiseram dar essas informações, talvez não era o momento. Temos ainda, 41 ainda não tinha. Não tinha, ainda hoje talvez não temos, né? E não temos médiums capacitados, né? Não falamos ainda do Chico, né? Mas o Chico, para receber essas informações, ele era o Chico, né? Ele tinha um preparo. Então, outro médium como o Chico vai demorar, né? Divaldo diz que vai demorar alguns séculos para recebermos outro Chico. Então, para vir assim, informações fidedignas do plano espiritual, depende de um médium muito entregue, né? É muito difícil, muito difícil. E sobre a água, só um único parágrafo no capítulo 10 que é importante para nós todos isso, né? Nós tomamos água, fazemos uso da água. Eu vou tomar aqui, depois espero que ela esteja magnetizada pelos bons fluidos de vocês. E aqui diz, né? Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, e lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então ela em si, ela não tem moral, evidentemente, é um elemento, mas ela se impregna, né, com os nossos fluidos. E os nossos fluidos decorrem da nossa moralidade, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, né? É isso que nós temos que ver, né? O capítulo 11, né? Aí vai ter aquele princípio importante que o Lisa vai falar, né? Nós já falamos aqui, vamos repetir. As colônias são distintas com características próprias. Cada organização apresenta particularidades essenciais. Todas as experiências de grupos se diversificam entre si. E ele lembra também que as colônias elas progridem também, né? Então essa narrativa é da década de 40. Já estamos no ano de 2019, com certeza existem condições diferentes na colônia nosso lado hoje. Temos que pensar nisso. Lembra que a regeneração ela era um departamento e hoje ela é um ministério. Então evoluiu também nessa questão organizacional. Aí tem aquela informação, só 4 entidades conseguiram ingressar no Ministério da União Divina ao longo de 10 anos. Só 4. Porque dá a entender, na minha leitura, que quem vai para o Ministério da União Divina não reencarna mais na Terra. De lá ela faz um processo ascendente para outras esferas. Vocês vão entender isso melhor mais adiante, né? Porque nem a reencarnação como nós conhecemos hoje, ela é para espíritos ainda num grau, vamos dizer, não tão significativo de evolução. Quando ele alcança o grau, como as cleves do obreiros, vai ser dito lá que ele pertence à comunidade de espíritos redimidos, que não tem mais nenhuma dívida com a providência divina. Só que está muito longe ainda do que nós chamamos de perfeição. Mas ele faz o progresso evolutivo dele no plano espiritual. E ele reencarna quando há necessidades extremas, uma vez entre 500 e 800 anos. Então esses funcionários do Ministério da União Divina, eles geralmente, na minha leitura, fazem, né, um processo evolutivo diferenciado. Só 4 foram admitidos ao longo de 10 anos. Seria já as missões, o trabalho deles no nosso lar, como do governador, já seriam missões, né, de espíritos mais evoluídos, que estariam ali em missão e não em... Sim, no sentido de missão, não assim, vamos dizer assim, eles estão trabalhando de uma maneira que nós não podemos conceber ainda, mas para o progresso deles, digamos assim. E pode haver missões determinadas sim, mas não que estão perenemente em missão, entendeu? Sim, mas o que eu quero dizer, que todos do nosso lar ainda seriam espíritos devedores. Sim. Eu entendi que esses do missionário, esses que estão na missão divina, União Divina, eles já seriam
espíritos mais elevados que não estariam ali por estarem totalmente devedores, e sim, mas, vamos dizer, missionários. Sim. Tipo Emmanuel, Dr. Bezerra, qualquer coisa assim. Você entende o que eu quero dizer? Seria mas isso? Esse conceito seu de missionário, temos que entender o seguinte: não é uma qualidade do espírito ser missionário. Não, sim. Ele está, durante um certo momento, desenvolvendo um trabalho que nós chamamos de missão pela grandiosidade. Sim, pode ser que alguns deles estejam envolvidos em algumas missões, nesse sentido. Tanto que o governador já tinha substituído alguém que antes não tinha feito todas as modificações. Sim, exatamente. Não sabemos se esse governador é o atual lá hoje. Né? Ele estava lá há 114 anos, né? Repararam, né? 146 no dia. Isso. 189, se ele permanece até hoje. Então, ainda não sabemos se ele continua lá até hoje, né? Mas assim, missionários no sentido que estão envolvidos com a missão, né? Nesse sentido. Aí tem aquela informação interessante, né? Na diferença também entre o Ministério do Auxílio e da Regeneração. Quando os recém-chegados, porque é bom nós conhecermos, nós temos essas informações do plano espiritual. Quando nós chegarmos lá, né, já temos um conhecimento bom. Não vamos nos surpreender muito com o André Luiz, porque ele se surpreende com tudo. Nós não, isso eu já li, eu já sabia, né? Primeira vez na Disney, né? Não vai ficar lá, não precisa, né? Mas esquecer de para ir para lá, não esquece nada. Aí ele diz assim: quando os recém-chegados vamos lá? Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, como André Luiz mesmo, demora o Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. É diferente. Refratários são aqueles ainda um pouco rebeldes. Já demonstraram uma vontade de serem ajudados, por isso que foram resgatados. Mas são rebeldes ainda. São rebeldes. Vocês vão ver isso depois nos outros, tem alguns exemplos ali mais adiante, né? Ele vai falar da lei do descanso e da lei do trabalho também, que é rigorosamente observada ali na colônia. Rigorosamente. Agora sobre o umbral, né? Vamos para o umbral agora. No bom sentido, né? No bom sentido, né? Então ele vai falar o que é, né? Um umbral, afinal de contas, né? Como que nós vamos para o umbral, por quê? E o que acontece, né? Primeiro ele vai falar André Luiz, né? A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações, né? A ausência de preparação religiosa. Não é a ausência de frequentar uma dada religião. É diferente. É uma aquilo que nós fazemos com o conhecimento que nós temos de qualquer religião que nos conduz ao bem. Então isso já é um problema. Isso já é um problema. A Eurípides diz, né? O umbral começa na crosta terrestre. Então nós estamos aqui, de qualquer maneira, envolvidos com o umbral também, né? É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, deveres perante Deus. Demorando-se, ele tem duas possibilidades que vão fazer com que o espírito vá para o umbral. Demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Tem uma diferença. Qual que é a diferença entre essa possibilidade e a outra? São duas. Ou demorando-se no vale da indecisão, ou no pântano dos erros numerosos. A diferença é que esse no vale da indecisão, a pessoa tem um conhecimento e ela não aproveita. Está uma indecisão. Essa segunda opção não tem esse conhecimento, né? O pântano dos erros numerosos necessariamente tem um conhecimento. Mas, né, o não aproveitamento disso provoca a saída, porque lá vai ser um momento que ele vai encontrar consigo mesmo. Esse é um grau, né? É onde o espírito se encontra consigo próprio. Claro que nós devemos reler, vocês releem a fala do Lísias, nós não temos tempo de ver tudo, né? O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. E ele vai dizer ainda, o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na terra. Repararam? Olha na chamada do Espírito do Lísias, né? Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior.
Tudo que não tem finalidade se concentra ali. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas. Outro nível de sofrimento. Colônias de reparação dolorosas. Vamos ver isso no livro Libertação, que é o 6º livro do André Luiz. Uma cidade espiritual, né? uma região de sofrimento, de trevas, que é muito, inferior a essa. E não são bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Fica no meio termo, literalmente. Literalmente. E mais adiante ele fala: quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. É um resumo muito modesto desse capítulo, porque as falas do Lísias são muito profundas, mas entender no umbral. Então, umbral é um lugar para onde pessoas que estão indecisas em relação à vida, e as pessoas em erros muito grosseiros, como o próprio André Luiz, de um desprezo pela sua natureza espiritual, de ficar só concentrado naquilo que ele fala, no imediatismo, na vida imediata. Quando nós somos seres espirituais, numa experiência terrestre. Nós não somos seres terrestres que temos uma experiência espiritual. Não. Nós somos seres espirituais em uma experiência provisória terrestre. Mas nós temos que olhar a nossa existência com esses olhos. Com esses olhos. Procurando, como diz o codificador, ativar o nosso progresso espiritual. Estamos dentro dessa linha de pensamento. O ateu seria um rebelde? Depende, O ateu não é... Existem ateus, eu já conheci Sim. pessoas que se diziam ateus. Sim. E eram extremamente pessoas boas, Sim. modestas, É isso. faziam Sim. beneficências, seriam Sim. espíritos revoltados por alguma coisa do passado? Tem várias possibilidades, não podemos generalizar. Mas ter sim aquele... o ateu que realmente é um rebelde, tudo que ele faz é contra a existência de Deus, e tem o ateu que não, talvez porque não tem uma abertura espiritual, mas é uma pessoa boa. O que vai ateu, graças a Deus, é aquele que diz o que vai ditar a posição dele espiritual vão ser as obras, as conquistas espirituais. Mas é claro que ele vai ter alguma dificuldade em compreender essa realidade. Não que passe pelo umbral, mas necessariamente. Vamos ter muitos casos que o espírito não vai passar pelo umbral. Tem inúmeros exemplos. Mas o ateu está negando a existência de Deus. Mas isso por si só não vai trazer, vamos dizer, uma alteração da sua condição. Agora, a compreensão dele de tudo isso vai ficar realmente muito difícil. E também, não só isso, o processo de desencarnação, quando nós deixamos o corpo físico mesmo e vamos para lá, também é influenciado pelas nossas ideias. Vamos entender isso quando vemos outras obras. Mas o ateu só pode ser ateu, não. Agora, só a rebeldia contra Deus. Mas aquela espírita foi lá para o umbral, no obreiros da vida eterna. Então, mas que conta são as obras, quando Jesus falou a cada um de acordo com as suas obras. Agora no gabinete do ministro, o André Luiz já se convalesceu, agora ele quer trabalhar, ele foi médico, pensou em trabalhar na área ali ligada aos enfermos, Aí tem uma conversa duríssima ali, Primeiro que ele atende em dupla, o ministro, para aproveitar, cada um vai prestando atenção nos ensinamentos um do outro ali. Mas eu só notei aqui os lugares para onde a senhora foi encaminhada e que ela não quis, Eu só notei os nomes dos lugares, Então, quando vocês desencarnarem, vocês vão ficar bem, daí vai falar, olha, você vai hoje lá para o setor de irmãos da suportação, ou para a enfermagem dos perturbados, turmas de vigilância. E ela falava, só santo para suportar aqueles espíritos, Ela falava isso, E ela se recolheu lá para o repouso, Eu lembro que ela queria ajudar os filhos dela que estavam encarnados, mas ela não tinha mérito para conseguir um apoio aos filhos dela, E ela não queria se integrar à rotina de trabalho da colônia. É isso que aconteceu com ela. E, consequentemente, ela não teve ali uma posição feliz junto com Clarencio. Aí chega André Luiz, no capítulo 14,
Aí ele diz, né, ele quer trabalhar, né? Aí ele já tem algumas informações sobre o André Luiz, também não se fala como ele conseguiu isso, o ministro. E fala, você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades. No capítulo dos estudos, nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores e não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. E coloca assim, essa frase matou pela segunda vez o André Luiz. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Ouvi isso, né? No plano espiritual, né? Foi médico, teve todas as facilidades. O pai dele era um rico na área do comércio, empresário, uma mãe bem generosa. E ele falou isso para ele, né? Não soube transformar nenhum dos seus patrimônios, né, em conquistas espirituais. Falou para ele isso, né? E falou para ele que o título dele de medicina, não só de medicina, como qualquer outro diploma, de qualquer área, de qualquer, né, curso, falou para ele assim, o título para nós é simplesmente uma ficha. Falou isso. Uma ficha. Mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates, os diplomas. Em relação a Deus, observe que nós estamos num plano de que nossas funções elas são desempenhadas em favor da divindade. Reparem isso. Em qualquer função de nós nos encontrarmos, é em favor da divindade. São fichas de trabalho, em favor da divindade. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Nós temos um ímpeto de limitar a serviços, geralmente a religião, a serviços de caridade, numa comunidade pobre, quando na verdade todas as funções que desempenhamos é em favor da divindade, em favor do Cristo e de Deus, né, evidentemente. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Nossa, quem é médico e lê a obra do André Luiz vai sofrer um pouco, né? Mas não são só eles, não. Tem profissões aí que o orgulho e a vaidade são assim, né? Disparam, né? Gente, nota a nota dele, porque eles pegam muito no pé dos médicos. Muito. Ele pega, muito mesmo. Por causa dele mesmo, ele pega muito. Se a gente parar para pensar que a medicina faz um juramento. Sim. Ligado à divindade, né? Isso Sim. que eu acho o ponto primordial, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas a medicina hoje, aqui não aceita o espírito, ela é meio perdida, né? Eu vejo hoje pessoas desfilando em médico, tudo bem, tem a sua importância, não estou falando que não tem importância, mas ficar só procurando remédios e tal, isso não é o suficiente. Mas eles usam disso, né? A medicina hoje é muito atrasada, salva uma parte da medicina. Então, mas se você pegar hoje as AMEs internacionais e as nossas, né, também, você percebe que hoje houve um avanço imenso. Ninguém mais está, como você falou, hoje em dia já é uma outra história. Sim. Então as AMEs hoje durou 10 anos, olha como sim. Associação Médicos Espíritas. todas, né? no Brasil inteiro, né? Sim, A mas primeira, isso sim é um avanço, mas a medicina tradicional não aceita, sim, né? mas está chegando, não tem mais como. Sim, mas ainda assim existe uma resistência imensa Eles falam. à questão espiritual, né? Imensa. Aí ele pensou com ele mesmo, né, André Luiz, assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido a ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Ele fala isso, né? Vamos mais adiante, né? Aí depois ele vai conseguir, né? Aí ele fala assim, né, ao ministro, pediu ao Ministério do Esclarecimento que providenciasse a obtenção de suas notas que examinei atentamente. Então tinha um controle da vida dele pelo Ministério do Esclarecimento. Então ele tinha um amigo controlando nosso lar. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos da sua clínica, proporcionou receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados. E desses, 15 fazem preces, e essas preces foram captadas pela Romana, em favor dele. Dos 6 mil que ele ajudou, 15, né? 15 pessoas, né? Dele esclareceram, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Aí ele vai conseguir, né,
uma espécie de estágio durante um ano. Nós vamos chegar ali, mas temos que ir. A visita materna da mãe dele, ele ficou muito comovido ali, né, com a visita da mãe, e a mãe falou para ele que ela tem trabalhado em favor dos filhos, em favor do Laerte, que é o pai dele, marido dela, que ele está junto com duas entidades que foram duas amantes dele. E a mãe ainda vai se propor mais adiante a recebê-los como filho. As amantes do marido vão ser recepcionadas como filhas dela. Aqui, nesse capítulo, me tocou mais assim, essa renúncia. Renúncia, essa é a palavra. Aí vai ter um capítulo, essa é uma renúncia. Um capítulo mais adiante, vamos falar mais dela ainda, quando ela está planejando a reencarnação ainda, né, vai receber o Laerte como marido e as duas como filho. Realmente, quando o espírito vai progredindo, a renúncia é muito grande. Porque eles passam a ter um elo fraterno, né? E ele fala, a Luísa até fala, né, desses dois espíritos, duas mulheres, ela não fala isso, né? Ela corrige ele, né? E ela fala, né? A esfera, no capítulo 16, a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, mais abnegação. Quanto mais vamos evoluindo, progredindo, mais o trabalho faz parte das nossas vidas. Lá não vai ter aposentadoria. Não tem aposentadoria no plano espiritual. Nem quer que não vai ter mais. Então, a diferença, né? Estão acabando. Eu nem conto mais com aposentadoria. Então, é um preparo já para o plano espiritual, né? Vamos trabalhar literalmente até morrer. E aqui é literalmente mesmo, né? E ela diz ainda, ensinaram-me aqui que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Observem como a lei do trabalho é referida na obra. Muitas e muitas vezes. Né? Isso o filme não soube captar na minha leitura que eu faço do filme. Mas como eles fazem menção a isso. E tem aquilo, né? Eu acho bonita essa frase, né? Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Que frase linda, né? Dela, né? Da mãe. Que linda. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Muito bonito esse capítulo. O 16, confidências. Ela continua a conversa bem elevada ali com ele. Esse aqui é o que eu li, né, na verdade. O 17 na casa de Lísias. Ele recebeu alta, né, o André Luiz. E agora ele vai ser hospedado na casa da mãe da Dona Laura, que é a mãe do Lísias, né? Aí o 18, no nosso último capítulo de hoje, só o título dele por si só já é um ensinamento, né? Amor, alimento das almas, né? O ser humano ele requer amor e ele tem que entregar amor, né? A maior felicidade do ser humano é quando ele consegue amar, do que ser amado propriamente dito, né? Os Espíritos dizem isso, quando ele expande a capacidade dele de amar. E ele fala, né? A Dona Laura fala assim: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. E ela vai complementar o capítulo sobre a alimentação agora, capítulo 9. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. A base profunda está ali. E tem um parágrafo interessantíssimo que ela fala, né, na questão do sexo também, vinculando a questão dos bons sentimentos, que vale a pena a leitura. É o último de hoje, daí. Ela diz assim, esse parágrafo dá para fazer um livro, né? E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. Né? Muitas pessoas reduzem, às vezes, bons sentimentos à questão do sexo. Então o sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o que ainda é em caráter excepcional aqui na Terra, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos, que é o amor, permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A pergunta magnética que ocorre quando duas pessoas se amam, essa troca, né, de fluidos de magnetismo, é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia íntima.
para que se alimente a aventura, né, a alegria, a felicidade, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. Olha como é profundo esse parágrafo dela, no amor entre duas pessoas, onde realmente os sentimentos mais puros, eles vão suprindo e vão, de certa maneira, alimentando os dois de felicidade. Né? E o sexo é apresentado como algo realmente complementar, mas que não substitui o amor mesmo, que é ali, né, o canal de felicidade ali entre duas pessoas. Né? É isso que ela fala aí nesse parágrafo. Então é isso, pessoal. Nosso tempo passou, né? Falta 1 minuto. E lembrando que lá também tem uniões, vamos ver isso, né? Uniões também, nos próximos, né? Nosso tempo é muito limitado, mas espero. Deu para ver muita coisa hoje, né? Os pontos principais desses primeiros capítulos. Vamos continuando nas leituras, daí semana que vem já partimos um pouco mais adiante. No outro ainda, daí nós finalizamos a obra e já vamos ingressar daí nos mensageiros, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida ainda? Tem alguns segundos ainda. Mas se vocês tiverem, vocês guardem, anotam, daí a gente começa na próxima aula. No próximo encontro nós vamos daí deliberando, tá bom? Temos que terminar pontualmente porque os espíritos têm seus afazeres, né? E nós também, tá? Alguém vai finalizar? Eu mesmo? Então vamos fazer uma prece de encerramento. Então vamos manter os nossos pensamentos elevados, agradecendo ao nosso Pai Celestial as oportunidades de estarmos aqui, Pai, estudando um pouco mais o Espiritismo, que nos renova as noções de vida espiritual. Pedimos, Pai, que nos dê forças para suportar a nossa inferioridade, que nos dê força para continuar a lutar contra aquilo que nós ainda temos de ruim e que nos impede o nosso crescimento, que nos impede a construção da nossa felicidade. Pedimos ao Mestre Jesus que nos ampare nessa noite, nessa semana que se inicia, e agradecemos aos Espíritos amigos aqui presentes, principalmente a equipe espiritual aqui da casa, responsável pelos estudos, que possamos sempre seguir unidos e continuar cada vez mais descobrindo aquilo que é fonte da nossa felicidade. Pedimos, Pai, que ilumine os nossos espíritos e que possamos seguir juntos no ideal do bem. Isso em teu nome, hoje e sempre, assim seja. Assim seja.